Eu falei e falo novamente do culto racional. A conexão com o sagrado, a conexão com Deus. É essa parte espiritual. Como me conecto mais com Deus? Vocês vão ver como que faz tanto sentido essa harmonia. Talvez você está mexendo no seu corpo, mas aquilo ali está fazendo você trabalhar a sua espiritualidade. Você está se conectando mais com Deus. Um exemplo, nós sentimos as emoções, né, na alma. A gente enxerga com os olhos que está no corpo. E algumas coisas que a gente faz se conecta com Deus. Semana passada eu fui ao zoológico com meus filhos e minha sobrinha. Quando a gente estava lá, por várias vezes, minha irmã também, todas as vezes que a gente viu um pássaro bonito, um leão, a gente já foi várias vezes no zoológico. Eu, mas a Sofia, falava, nossa, gente, Deus é maravilhoso. Só Deus para fazer uma arara tão bonita, parece uma pintura. Parece que ele foi lá e esculpiu, é muito bonito. E toda vez que a gente passava, parece um passeio chato, às vezes é um pouco cansativo mesmo. Mas como que é importante a gente pensar, opa, peraí, eu vou fazer uma caminhada, eu vou tirar um tempo para me desacelerar e fazer algumas coisas que me conectem com Deus, que melhorem a minha saúde física, emocional. Quem que vai ficar mal vendo uma coisa tão bonita? Você começa a observar a natureza e ver a grandiosidade de Deus. Só Deus vai fazer coisas tão bonitas. O mar, as montanhas, isso nos conecta com Deus. Então, tire um tempo para se conectar com Deus. Lendo a palavra é importante. Observando as coisas que Deus fez, também nos conecta com Deus, nos aproxima dele. Melhora a nossa espiritualidade. Oração consciente, não fazer uma oração mecânica, fazer oração sincera. A palavra do Senhor fala que o quebrantado coração move o coração de Deus. Você fala sincero, às vezes você não tem tantas palavras, às vezes você está triste naquele dia. E é normal ficar triste, não quer dizer que você está em desequilíbrio. Isso é importante. Talvez você está em desequilíbrio, suas emoções estão mais baixas, às vezes você está mais para baixo, mas o seu espírito está fortalecido. Então, traz uma equidade, uma coisa balanceia e faz você ficar em equilíbrio também. Fica em harmonia. Então, é importante que você faça orações sinceras. Não precisa pensar em fazer oração bonita para todo mundo ouvir, não. Faça como Jesus mandou, vai para o seu quarto, feche sua porta e fale em secreto com Deus, isso vai te conectar com Ele. Fale com sinceridade. Não são palavras bonitas que trazem cura, que trazem proximidade de Deus, é sinceridade. Uma outra coisa para melhorar é meditar na palavra do Senhor. Tem momentos que são tão difíceis, as suas emoções estão abaladas, aconteceram coisas ruins, o dia foi difícil, mas você lê a palavra do Senhor, às vezes fica assim, nossa, eu vou abrir aqui para Deus falar comigo. Não. É importante, vem na escola dominical, você aprende, aprende a lidar com algumas situações, você aprende sobre os personagens da Bíblia, sobre as pessoas que passaram dificuldade, aprende o que fazer em momentos de dificuldade na escola dominical, no culto de ensino. Então venha, trabalhe essa espiritualidade, medite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem solução para todos os problemas. Tudo que você imaginar, você vai ler e vai falar assim, nossa, eu já estou meio para baixo. Mas você vai ler e falar, nossa, ele também estava, mas ele fez isso. Quando eu falei sobre Davi, ele fez um autoexame. Ele perguntou para ele, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas era uma pessoa que conhecia Deus. Ele era uma pessoa segundo o coração de Deus e ele mesmo tinha a resposta. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confie em Deus, eu ainda o louvarei. Eu posso passar por momentos difíceis. A minha alma pode estar batida. Às vezes seu corpo está enfraquecido, às vezes você está passando por enfermidade, ou às vezes a enfermidade da sua alma está atingindo o seu corpo. A ansiedade é tão grande que você está sentindo dor nos ossos, você está sentindo um monte de dores que você não sabe, vai no médico, o remédio não melhora, mas você vai com o seu espírito fortalecido. Você lê a palavra e fala, não, peraí, eu estava passando por isso, mas ele sabia que existia um socorro, existia uma solução. Então é importante meditar na palavra do Senhor. E pensando em estimular práticas saudáveis, pensando nas emoções, eu já falei sobre o autoconhecimento, que é fundamental saber o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e o que eu vou fazer com isso. Isso é importante. Tá? Você se conhecer o que eu faço, peraí, eu faço isso, mas eu não quero fazer mais ainda, eu vou fazer diferente. Então, conhecer as suas emoções, descansar, saber seus limites, para de ficar sobrecarregado. Elias ficou sobrecarregado, porque não tinha outra
pessoa. Talvez você não delegue, comece a delegar. Dona de casa, por exemplo, comece a delegar o marido, aos filhos. Coloque pessoas para ajudar, confie que eles vão te ajudar. Se não te ajudar, eles vão treinar, eles vão ter que fazer, porque se você morrer, eles vão ter que fazer. Então, delegue, saiba os seus limites, reconheça esses limites e respeite também. É importante isso. Eu já atendi várias pessoas cristãs, pessoas de fé, pessoas de oração, líderes de igreja, que são pessoas de fé, mas que estão doentes por causa de sobrecarga. Pessoas que não conhecem os seus limites. Ouve o problema do outro e começa a carregar tudo aquilo para ele. Ah, mas eu sou líder de círculo de oração. Peraí, você pode ouvir, você vai ouvir e usar a empatia. Tá? É importante ter um limite. Peraí, eu não estou nem aí pro problema dele. Não, egoísmo. Mas você também não é uma esponja, você não é lixeira para que as pessoas cheguem, descarreguem e fiquem com você, ela fica bem e você fica mal. Imagine, por exemplo, tem dia que eu atendo várias pessoas. Imagine se eu começar a pegar um pouquinho do problema de cada um. Quem vai ficar doente sou eu. Eu vou ouvir? Vou. Às vezes eu sofro. Às vezes dá vontade de chorar e eu seguro para não chorar, porque é uma coisa muito triste, as pessoas não sofrem. Tem pessoas que sofrem, são tristezas tão grandes, são coisas tão difíceis que eu penso, gente, como que dá conta? Como que está vivo até hoje? Tem pessoas que estão sofrendo muito, mas se você começar a pegar, por ser um pastor, por ser um líder de círculo de oração, por ser uma irmã de confiança das pessoas, que as pessoas sempre te procuram no momento de dificuldade, começar a pegar esse problema de você, talvez ele fique bem e você fique mal, então fiquem os dois doentes. A fibromialgia é um alerta, né? As pessoas começam a manifestar do corpo as emoções, não somente isso, mas principalmente. Então é importante que você não sobrecarregue o seu corpo, não sobrecarregue a sua alma com os problemas que não são seus. A gente cantou um louvor agora há pouco que Jesus vai pelejar. Não sou eu que pelejo, Ele peleja. A palavra do Senhor fala que é para a gente lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Para a gente, Ele carrega o nosso fardo. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Se nós estivermos andando, imagina um boi arando com o jugo de Jesus, Jesus do seu lado, com você. Imagine ele do seu lado, junto com você, fica muito mais fácil. Mas ele com a pessoa que está com problema. Você vai orar, você vai pedir, você vai interceder, mas você não vai carregar porque isso não é função sua. Muita gente está doente hoje porque fica carregando um fardo que não é dele, pegando o problema de gente que não tem nada a ver, sofrendo com o problema do filho. Às vezes o filho casou, está lá, meu Deus, a mulher não lava roupa, tadinho do menino, está lá sofrendo, o filho casou, o problema dele, ele resolve com a esposa dele, você já tem os seus sofrimentos. Entrega, cada um tem um problema. Então, você pode orar, você pode interceder, você pode ajudar. Mas não pegue algo que não é para você fazer. Jesus pega os nossos problemas, nós não. Ele levou sobre si as nossas dores. Não somos nós que temos que levar as dores dos outros. É Jesus. Nós temos que entregar as nossas dores, pedir e Ele leva as dores das pessoas. Sobre o nosso corpo, para que nós tenhamos também práticas saudáveis, voltando só um minuto, só mais uma coisa sobre as emoções, né? É importante também que a gente tome cuidado com os nossos pensamentos. Eu falei sobre a internet, eu falei sobre a ansiedade. É importante que a gente controle esses pensamentos, pense antes de ficar repensando algumas coisas. Não leve para sua mente coisas que são desnecessárias, coisas que não são saudáveis. Talvez você fique lá, imaginando a Covid. Na Covid, muita gente, claro que a gente não pode ser alienado, mas fica lá vendo a notícia, meu Deus, hoje morreu 5 mil, hoje morreu isso, daqui a pouco é aqui em casa, daqui a pouco você não sai de casa, daqui a pouco você está em casa e morre também, fica assim, meu Deus, essa sacola é contaminada, você se isola, você fica com medo, você começa a ter pânico. Então, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado, gerencie esses pensamentos que você vai ter. Porque quando você pensa demais, aquilo ali pode talvez se tornar uma ação. Eu não vou detalhar, mas às vezes aquilo que você faz, primeiro começou no pensamento. Tinha uma professora que falava sempre nas aulas dela: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Às vezes você pensou uma vez, achou estranho, depois você pensou de novo, já não era tão estranho assim. Daqui a pouco fica assim, gente, não é mesmo, né? É verdade. Aí daqui a pouco você está fazendo. Vamos pensar isso no lado positivo. A gente está no começo do ano.
Se a gente começa a pensar assim, peraí, eu preciso fazer exercício físico, né? Eu preciso. Mas só pensar não faz a gente fazer. Tem que fazer exercício físico, você começa a pensar, é mesmo, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, pensamento, daqui a pouco você tá fazendo. Mas aí você começa a fazer, é difícil. Aí você faz hoje, faz nem que seja por obrigação, faz de novo, e de novo, aquilo ali você está no ar. Depois aquilo ali fica mais fácil. Tá? Então é importante a gente gerenciar os nossos pensamentos. E tem um versículo que fala sobre isso. Em Filipenses 4:8 fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Essa é uma peneira para você pensar, peraí, isso vai me trazer alguma coisa de bom? Pensa sempre nesse versículo, então eu vou ficar pensando, se não é, Deus, tira de mim esse pensamento, vai pensar em outra coisa, mas tira esse pensamento, porque aquilo ali pode fazer mal para você, tá? E pensando no corpo, como a gente deve tratar esse corpo? Tem gente que preocupa com o carro, preocupa com casa, mas não preocupa com o corpo. Come qualquer porcaria, não dorme, né? Não vai no médico, vai no médico, não toma os remédios, não se preocupa com o corpo. Vamos pensar novamente, e eu vou falar isso sempre que eu puder. Vamos pensar no nosso corpo como um sacrifício, né? Como um culto ao Senhor. Vamos pensar no nosso corpo como um templo, como um sacrifício a Deus, para te prestar um culto racional ao Senhor. Como eu vou prestar um culto racional para eu ler a Bíblia, eu jejuo, as minhas emoções são boas, mas você não está prestando atenção no seu corpo. É importante que você trate o seu corpo com todo o respeito que ele precisa, com o cuidado que ele precisa, com um tempo dedicado a Deus, como um sacrifício vivo ao Senhor, para que você consiga